Boa noite, meus queridos amigos, boa noite, povo que me assiste de vez em quando, todas as semanas, certo? Eu estou falando alguma coisa sobre a dependência química. Hoje eu vou falar da síndrome emocional, certo, do dependente químico. O que é a síndrome emocional do dependente químico? Nós temos dois lados, certo, da situação da dependência química. Um lado, a pessoa não sabe lidar com dores. E o outro lado, a pessoa não sabe lidar com euforia. O dependente químico não sabe lidar com a normalidade. Isso ele vem desde criança, como a medicina, a ciência já comprovou que são genéticos, hereditários, né? Tem uma certa graduação de término dessa dependência, é bíblico até isso, né? Até a quarta geração, a mulher até a quinta geração. Então, pelos estudos feitos, certo, em várias comunidades, onde que eu trabalhei, onde que eu trabalho atualmente, certo, eu venho verificando, certo, essa síndrome emocional, que o dependente químico ele não sabe lidar com dores. Ele não sabe lidar, certo, com euforias. E vem o quê? Vem o vazio. E nesse vazio que ele não tem a dopamina, né? A medicina já comprovou isso, cientificamente já foi comprovado, endorfina, a adrenalina adequada, certo, do seu próprio cérebro. Não é uma pessoa que normalmente toma a sua cervejinha, vai para casa, come, dorme, certo? E assim por diante, como nós temos milhares de pessoas que fazem isso no momento. Então, o dependente químico ele é diferente. Ele não sabe lidar com a dor. Ele não sabe lidar também com a euforia. Por isso que fica um vazio. Por quê? Porque essa falta dessa dopamina é que gera esse vazio nele. Então, o que acontece? Essa pessoa tem um vazio enorme dentro dele e, de repente, alguma pessoa oferece alguma química, né? Que seja droga ou bebida alcoólica. E, de repente, o que acontece? Essa dor que ele sente, essa dor ele abafa. Como aumenta a euforia, a dor abafa. E abafando essa dor, ele quer ficar mais eufórico. São 4 fases. Essa é a primeira fase. A primeira fase, ele começa, certo, a ser já doente. Nessa doença, ele não sabe trabalhar com as dores, com a angústia, e ele vai para a euforia. Tem pessoas normais, que não são alcoólatras ou adictos, que têm outras formas, outros tipos de personalidade. Mas o dependente químico não. Ele tem uma personalidade adictiva, de falta de certas químicas no cérebro, que faz ele ser um dependente químico compulsivo e obsessivo. Ele não para na primeira, ele quer tomar um tonel. Como ele não para na primeira pedra, ele quer usar todas, como vocês veem aí no Brasil todo, né? No país em que vivemos. Então o que acontece? Isso vai progredindo intensamente. Então chega a primeira semana, ele fica sem beber ou se drogar, e depois vem a vontade, com aquela dor vem a vontade de ficar eufórico. Quando ele vai numa festa, e ele volta a beber ou usar drogas novamente, qualquer tipo de drogas, ou cerveja, ou qualquer tipo de álcool. E o que acontece? A doença vai progredindo cada vez mais. É tão importante que eu observo nos clientes meus, nos internos que eu acompanho, como a doença progrediu intensamente, que ele se deixou a se levar tanto pela doença, que ele vem cometer situações cruéis, né? Como roubos, como roubar dentro de casa, como fazer o sofrimento dos pais, da família. Por quê? Porque a doença dele está progredindo, mas a família não percebe isso.
Pode ver que a maioria de pessoas que estão indo em instituições, muitos deles estão recaindo porque eles não entendem a doença. Por mais que você explica, por mais que você tenha o entendimento, certo, de explicar a situação da doença, muitos não entendem. Não entendem que tem um problema no cérebro que leva ele ao uso da droga e do álcool. O corpo intoxicado, as células intoxicadas, certo? Quando vai perdendo o efeito, gera o quê? As dores. E para suprir essas dores, ele vai usar droga ou álcool, para chegar à euforia. Então a pessoa já nasceu doente, ele já nasceu depressivo às vezes, ou às vezes ele já nasceu num estado crônico. É por isso que as famílias, quando têm filhos pequenos, precisam observar atentamente seus filhos, quando tem algum quadro imperativo, algum quadro de personalidade meio estranha, para descobrir quais são os efeitos que podem ser colaterais a este. Todos sabem, né? Eu sigo muito João Lourenço, todos sabem que tem pessoas, certo, que quando entram na droga, progressivamente, a doença já vem começando desde o primeiro uso dele, desde a primeira dose do álcool, desde a primeira fumada do crack, ou desde o uso da cocaína ou de vários outros entorpecentes. E aí é onde que está o nosso trabalho que nós estamos fazendo pela Fênix, está entendendo? É interiorizar o ser humano a compreender a doença e como se trabalhar nela. Lógico, existe programação de 12 passos, existe hoje médicos especializados para isso, mas o indivíduo não chega a entender essa situação. Às vezes ele fica internado um tempo para recomeçar tudo novamente, porque ele não entendeu a doença que está dentro dele. Por isso que ele se chama doença progressiva, é o estado emocional que se encontra o indivíduo. Então, por exemplo, a pessoa está trabalhando, mas ele está começando a ter um estado depressivo. E o que acontece? Ele tem que usar algum medicamento, algum subterfúgio, certo? Para entrar num estado de alegria, euforia, para ficar mais eufórico. Quando acaba essa euforia, vem o que? A dor. As pessoas normais que não têm essa doença, ele leva ao mundo, né? Leva ao mundo no planeta Terra, normal. Ele aguenta as dores da vida, né? Que a vida não é só alegria, divertimento, dinheiro, a vida tem outras situações. Só que o dependente químico não tem essa situação. Às vezes ele não sabe trabalhar com dinheiro, como eu vejo em muitas clínicas. A pessoa não sabe trabalhar com dinheiro. Quando sai de casa ou da clínica, a mãe já pega e já dá uma certa quantia de dinheiro para o indivíduo. O indivíduo com aquele dinheiro, a vontade e com aquela dor que ele tem dentro dele, certo? Por algum motivo qualquer, ou pela doença também emocional, ele pega, ele vai beber ou usar droga. Por isso que o trabalho tem que ser significativo nas comunidades, nas clínicas. Tem que ser muito especializado por médicos, por psiquiatras, por psicólogos e por psicoterapeutas e por terapeutas. Ele tem que entender o processo dessa progressão do indivíduo, porque senão vai levá-lo à morte. Vocês notam bem, essas pessoas que estão na Cracolândia, eles se entregaram a vida para a morte. Né? Moram um barraco de lona, deitam em jornais. E como eu já fiz um trabalho há vários anos atrás, lá na Cracolândia, eu notei essa situação. A pessoa largou de viver. Por quê? Problemas emocionais. Às vezes as pessoas trazem um problema emocional desde criança e que esse problema não foi resolvido.
Como ele tem a tendência genética de ser um dependente químico, e ele nunca foi, certo, ajudado pela família ou ajudado por pessoas que entendem dessa situação, ele vira um alcoólatra ou ele vira um dependente químico e dos bravos, que chega até esquizofrenia. É isso daí que eu quero colocar para vocês da melhor maneira possível e na simplicidade, porque vai aumentando cada vez mais euforia, cada vez mais dor. Cada vez mais euforia na droga e no álcool, cada vez mais dor. Vocês notam nessas festas de baladas, quando a pessoa toma um êxtase ou toma qualquer droga, eles entram naquela euforia de dançar sozinho, certo? De que tudo está uma beleza, que tudo está como ele queria. Mas não é assim dessa maneira, porque a uma hora aquela festa acaba. E depois que a festa acaba e a droga começa a sair do corpo, vem o que? Vem a dor. Aí ele, para parar com essa dor, ele usa de novo. É por isso que nós temos que prestar bem atenção, certo, com os nossos filhos, netos, observar eles com mais atenção. Se precisar interná-los, internam. Está entendendo? Porque senão eles vão causar muito prejuízo para vocês, como prejuízo para a sociedade. Nós não queremos aqui tratar o dependente químico como uma pessoa desanormal. Ele é uma pessoa normal, só que tem uma doença. Ele tem uma doença que gera uma compulsão, uma obsessão para o uso de droga ou álcool. Só que nós temos que ver, certo, essa síndrome. Está entendendo? O que está acontecendo com ele? É por isso que nas clínicas onde que a gente tem, certo, pessoas que a gente explica para eles várias situações para as pessoas ficarem limpas, né? A gente entra com essa síndrome emocional. Essa síndrome emocional que o indivíduo não sabe se lidar por dentro é que leva ele a beber e se drogar. Ou ao suicídio. Vocês verem aí artistas, né, famosos que de repente não souberam lidar com a dor. E o que fizeram? Se deram um tiro na cabeça. Ou fizeram outras coisas, que nem há 30 e tantos anos que eu trabalho com isso, eu já vi pessoas morrendo gradativamente, sem expectativa na vida. Por quê? Porque a droga vai progredindo de uma certa maneira e a doença vai progredindo também. Tanto como os comportamentos, as situações dele vai progredindo cada vez mais. E vai fechando os canais das fendas sinápticas. Como ele sempre está com dor, ele vai usar porque está com dor. Para quê? Para elevar a euforia dele. Ser mais alegre, ser mais comunicativo. Aí o que acontece? Como essas drogas são drogas que são todas misturadas, que são uma verdadeira porcaria, os indivíduos antigamente, certo? Quando eu trabalhava em outras clínicas, eles vinham com mais atividade. Por quê? Porque a droga era de um certo limite mais pura. Agora a droga virou uma porcaria, que a pessoa, o crack, por exemplo, tem pessoas que têm, eu recebo pessoas na clínica onde eu trabalho, que usaram 40 pedras de crack num dia e numa noite. E o crack, sabe que demora 2, 3, 4 segundos, né? E o que acontece? A dor abafou e depois ele quis mais euforia, naquela assimilação. É a mesma coisa com a cocaína, né? Ele dá um tiro, cheira a cocaína, aí dá aquela euforia. Aí depois vem a dor, ele vai usar mais. Como tem pessoas que eu conheci dentro de clínica, que em 3, 6 meses estava bem, saiu e nunca mais usou. E teve 8 a 9, 12 internações. Então o que eu quero ser específico
na palestra que eu estou dando hoje, que eu dei hoje à tarde para as pessoas, é que as pessoas precisam trabalhar com as suas dores, saber trabalhar com as suas focalizações e pensamentos eufóricos que tem. Porque o dependente químico não sabe trabalhar nem com a dor, nem com a euforia. Por isso que fica o vazio e ele usa droga. Certo? E o que acontece? Vai para o suicídio, atormenta a mãe e o pai e eles vão ficando doentes também. Gera hoje, a gente vê nos computadores e a gente trabalha nessa situação há muitos anos, que a gente vê que vem famílias transtornadas, aonde que eu trabalho, transtornadíssimas, que de repente falam, eu não sei o que eu faço mais com meu filho, eu não sei o que eu faço mais com a minha filha. Mãe, acalme-se que nós vamos dar um jeito. E a gente começa, depois de 3 meses de desintoxicação, depois de 6 meses de desintoxicação, ele começa a aprender com a dor e a euforia. E assim por diante. O dependente químico precisa entender isso, esse ritmo desta doença dele. Ele não sabe lidar com a dor e euforia. Aí ele tem um vazio que é a doença, que é por falta de serotonina, dopamina, endorfina, que ele não tem a quantidade de uma pessoa normal. Aí quando falta essa serotonina, dopamina e endorfina, o que acontece no indivíduo? Ele sofre um certo sentimento emocional, que ele não sabe se trabalhar com aquilo, não procura um profissional para lidar com aquilo, ele procura o quê? O que é mais fácil, a droga ou o álcool. Boteco tem em todos os lugares, como droga também tem em todos os lugares. Então o que acontece, que eu estou falando para vocês tudo isso? Que entendam que o dependente químico é um doente, que precisa de um tratamento específico com pessoas profissionais. É isso que a Fênix pode oferecer para vocês. Que existe solução para um dependente químico, se ele assim desejar. Pessoas que estão me assistindo nesse momento, eu agradeço a todos, agradeço a Fênix, que estou fazendo parte dela, agradeço a todos os companheiros e a todos vocês. Que fiquem com Deus e que vocês cuidem dos seus filhos, preste atenção no que a gente fala, que é de fatal importância, que as coisas estão piorando cada vez mais. Eu viajo muito nessas cidades, eu estou notando que crianças de 9 anos de idade já estão bebendo até gasolina, ou cheirando um éter, né? Como em 1970 cheirava cola. Quero agradecer a todos novamente, uma boa noite, certo? E fique com Deus.